Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 9:1, cântico 91. Grande Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 64, cântico 64. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o cântico 118 para a oração. 118.
Glória a Deus. Irmandade aqui presente, nossos irmãos e irmãs também aí através da internet. Nós vamos agora buscar a Deus em santa oração. Vamos apresentar a Deus os nossos pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, famílias e testemunhados que fizeram menção no dia de hoje, pedindo orações. Também alguém pede oração por Nilfa, para que Deus complete uma obra na vida dela. E toda a nossa Irmandade que é através da live está fazendo seus pedidos de oração, apresentando a Deus a sua vida, suas causas, suas necessidades, que o Senhor possa abençoar, guardar e prosperar a vida do seu povo, porque o Senhor tem sido bom conosco, tem abençoado. Nesses dias frios também, que o Senhor possa preparar tudo o que, principalmente essas pessoas que estão em situação de risco, de rua, de desabrigo, precisam. Vamos imaginar agora, está fazendo 13 graus aqui, né? 2h27 da tarde, está muito frio, muito frio. Que o Senhor possa ajudar, abençoar e preparar tudo o que todos têm de necessidade, irmãos, porque não está fácil. Vamos apresentar também aqueles que estão lutando contra a Covid. No frio, ela piora ainda mais, não é? É uma condição ainda que agrava a situação do doente. Então, que Deus possa nos ajudar. Está chegando a vacina aí, cada vez mais perto dos grupos mais jovens, e nós esperamos que em breve nós também possamos glorificar a Deus. Em Roma, na Itália, já podem andar sem máscara, já foi liberado o uso da máscara, porque a vida vai retomando a sua normalidade. Isso é lá, né? Estou dando um exemplo de lá. Normal nunca mais vai ficar, mas mais próximo disso possível já vai ser motivo para a gente glorificar muito a Deus, que o Senhor possa nos libertar dessa prisão que nós fomos inseridos aí por essa prova, e que o Senhor possa abençoar também essa tarde e falar conosco desde o céu pela sua palavra. Quantas almas estão precisando, não só aqui presencialmente, mas também aí através da internet, de ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai chegar junto desses corações com a sua presença. Deus é tão bom que vocês veem numa tarde fria dessa, nós temos 3 organistas aqui no culto, pena que tem um órgão só, né? Tinha que arrumar mais uma meia dúzia de órgãos para todas poder tocar junto. Mas louvado seja Deus, o Senhor abençoando a sua obra. Então você aí na sua casa, nós aqui da congregação do Alphaville, juntos, ajoelhados, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso eterno Deus e nosso Pai celestial, ajoelhamo-nos diante da Tua santa presença para, antes de mais nada, pedir perdão pelas nossas muitas faltas que cometemos diante de Ti, por pensamentos, por palavras ou por obras, Senhor. Mas ainda assim, contudo, o Teu Espírito, Senhor, tem confortado os nossos corações e nos tem ajudado a estar diante da Tua presença, sempre clamando, buscando pela Tua misericórdia, pois Tu és, ó Deus, a luz da nossa existência, a luz da nossa vida. Senhor, muitas provas e guerras têm se levantado contra nós, guerras interiores, guerras na nossa mente, no nosso coração, que muitas vezes põem em xeque, em dúvida até a nossa fé. Mas nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, visita todos os corações com a Tua presença e nos ajuda a permanecermos fiéis diante de Ti. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade, sejam por qual necessidade for. O Senhor conhece todas elas e nós sabemos que nada passa desapercebido aos Teus olhos, nenhum de nós está esquecido nem deixado de lado, mas o Teu Espírito, som dos nossos corações, o Senhor intercede por nós junto a Deus, e a Tua palavra, que é viva, é a guia perfeita da nossa conduta e da nossa fé. E tem guiado os nossos passos, Senhor, nos quais caminhamos para o céu, para a redenção, para a salvação das nossas almas. Queira abrir, ó Deus, as portas de emprego que estão fechadas, ajudar aqueles que estão lutando contra as mais diversas enfermidades, abençoar aqueles que no dia de hoje não tiveram como acender o fogareiro na sua casa, o fogão, para poder, Senhor, ter um alimento, alguma coisa o que comer. Senhor Jesus, tem misericórdia, por amor do Teu nome, vai ao encontro, ó Deus, dessas vidas, por caridade, Senhor, e prepara
tudo que os teus filhos têm de necessidade. Abençoa este santo culto e guia-nos pela virtude do teu Espírito, que tudo transcorra bem e seja para a glória do nome do Senhor. Fala conosco pela tua palavra e nos ajuda a crer nela de todo o nosso coração, a abrir o nosso coração e a nossa mente para receber a tua santa e poderosa palavra. Assim, Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos, com rendimento de graças, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 274.
Prezada Irmandade, nós vamos adiantando o culto, está bastante frio, tenta acabar o culto um pouquinho mais cedo, quanto mais cedo a Irmandade chegar em casa também, melhor. Os cultos presenciais aqui do Alphaville, domingos às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira, que é hoje, às 2 da tarde, amanhã, quarta-feira, às 8 da noite. Também aos sábados, às 10 da manhã, culto só das mulheres, só das nossas irmãs. Cultos online, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite. Sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. E domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Reunião de oração, toda segunda-feira, às 19 horas, aqui presencialmente nessa congregação. Aula de música, todo domingo, às 8 horas da manhã, para todas as categorias de instrumento. Próximo domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos ensaio geral de orquestra aqui no Alphaville. Às 4 da tarde, músico, musicista, organistas, todos convidados e convidadas para estarem presentes. No dia 11/7, que é sem ser esse domingo o outro, nós teremos Santa Ceia às 10 da manhã e às 18h30. E na terça-feira, dia 13/7, às 14 horas, também Santa Ceia para nós aqui no Alphaville. Continuamos pedindo a Irmandade e colaboração com o donativo de alimentos não perecíveis. Vai chegando o frio, as necessidades vão aumentando. Também roupas de frio em bom estado de uso. Cobertores também. E todas as demais necessidades para a obra de Deus. O que Deus preparar, a Irmandade traga. Faça, irmãos, com amor, com carinho para o Senhor. E Deus vai te retribuir com muitas bênçãos. Mas tem que abrir o coração para a obra de Deus, que a obra de Deus precisa muito, muito, muito da ajuda da nossa Irmandade. Também para a Irmandade que está assistindo a live, nós temos a nossa chave do Pix, que é alphaville@ccacristã.org.br. alphaville@ccacristã.org.br. E a nossa conta no Bradesco, que é a agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Mais alguma coisa, irmã Renata, alguma coisa para anunciar? Acho que de anúncio só, né? Tem ensaio, domingo agora, às 4 horas da tarde. Toda a Irmandade convidada para estarem presentes aqui junto de nós. Vamos cantar o hino 314 para a gente ouvir a palavra. 314. Glória a Deus.
Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quero pedir a toda a Irmandade que fique em pé, por favor, para nós ouvirmos e acompanharmos a leitura da palavra. Lucas 4. Foi? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos vejam que Lucas deixou bem claro, né? Que o diabo se ausentou dele por algum tempo. Ou seja, ele nunca vai desistir de te tentar, de te persuadir, de te afastar do Senhor, te afastar do caminho do céu e do bem. Mas, por outro lado, tenha uma certeza viva no teu coração, que o teu Redentor não dorme nem tosqueneja. Que Ele está vivo. Que Ele está cuidando de você. E que o adversário pode levantar com todos os ardios que ele tiver. Mais são os que estão a teu favor do que os que estão contra você. E que a tua tentação pode estar sendo grande. A tentação, irmãos, não dá para mensurar as formas possíveis de tentação. Às vezes a pessoa pensa, na vida de um homem é uma mulher, na vida de uma mulher é um homem. Não, irmão. Às vezes você está num trânsito, leva uma fechada, já é uma tentação para você xingar, para você brigar, para você pecar diante de Deus. Não é? Você ouve uma palavra que alguém te fala de enviés, de atravessado, já vem aquela tentação, a vontade de falar: eu não levo desaforo para casa. Se chutou minha canela, eu vou chutar também. Mas hoje o Senhor manda a sua palavra e te diz: resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Resiste ele. Não entra no jogo dele. Não cai na armadilha dele. Fica na palavra. Porque na palavra você vai vencer toda tentação, te diz o Senhor. Queridos irmãos, então ele foi batizado no Jordão e estava cheio do Espírito Santo. Nós temos que prestar muita atenção na palavra, irmão. Sempre ouvir com atenção, ler com atenção a palavra. Antes dele ser tentado, Deus o encheu do Espírito Santo. Senhor não te manda para a guerra sem arma. Senhor, não deixa que a prova venha na tua vida sem a certeza absoluta de que você poderá suportar. A permissão de Deus não vai além da proteção de Deus, nunca, jamais.
Você pode dizer, Senhor, o Senhor me permitiu isso na minha vida, eu vou morrer. Irmão, não vai, Deus é contigo. Deus é contigo. O Senhor, quem vê a vida de Jó, fala, meu Deus do céu, esse homem não pode, como pode suportar tudo isso? Ficar doente, uma pessoa suporta. Perdeu os bens materiais, a pessoa suporta, mas perdeu todos os seus filhos. Uma desgraça atrás da outra. E ele se lamentou, chorou, se angustiou, se revoltou, reclamou com Deus. Mas o Senhor sabe a quem dá a prova. O Senhor sabe o que permite na tua vida, na minha, na nossa vida. E se você está aqui essa tarde, dá glória a Deus, porque a prova não te matou, irmão. E não vai te matar, diz o Senhor. O crente, aquele que serve a Deus, tem uma capacidade sobrenatural, de se reinventar. A pessoa perde o emprego, e aquele que conhece o Senhor fala, bom, se eu perdi o emprego, Deus está me guardando de alguma coisa, ou está preparando uma coisa melhor. Irmão, Deus não fecha a porta na nossa vida. Ele te obriga a procurar novos horizontes e coisa melhor para você. Pode ser que você esteja desempregado aí, irmão, irmã, dizendo, Deus, por que eu estou passando isso? Porque senão você ia morrer fazendo a mesma coisa, ganhando aquela mixaria, sofrendo na unha de gente ruim. Aí o Senhor foi lá, tirou você de lá, porque quando a água vai bater no ombro, irmão, ou você nada, ou você morre afogado. O Senhor vai te fazer voar, irmão. A águia cuida do filhote dela, da comida, da água, da proteção, da abrigo. E o ninho da águia, irmão, é alto que você não tem fim de altura. Nos penhascos, nas árvores altas. Quando o filhotinho está emplumado, ela empurra do ninho. Ou voa. E se for para cair naquele precipício, ele morre. Aí ele dá o primeiro voo, aí ele já não depende mais da mãe. Irmão, Deus vai te empurrar do teu ninho, irmão. Você vai voar alto no nome de Jesus Cristo. Você está correndo num círculo tão pequenininho, tem um mundo inteiro de possibilidade de Deus na tua vida. O que para você é tentação, para Deus é o começo de uma grande obra. Dá glória a Deus. O dono da tinta Souvenir é nosso irmão, já contei para os irmãos aqui. Foi mandado embora de uma indústria química e começou a passar fome. E ele tinha os restos de produto em casa, uma madrugada, perdeu o sono. Falou, eu vou inventar uma tinta para eu vender, para não passar fome. E inventou a tinta Souvenir, irmão. Que é o preço de um coração de caro. Uma lata de tinta Souvenir, quanto é? Uns R$350? Nós andamos comprando aqui para a igreja, Deus me defenda. Mas quando a bênção chega na tua vida, irmão, ela vem pela tua mão, viu, irmão? Não vai brotar pé de dinheiro no teu quintal, não. Mas o Senhor vai iluminar tua mente, teu coração, vai iluminar tua vida. Você não vai ficar na mão de demônio nenhum, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não coma a palavra que sai da boca do irmão Rodrigo. Come a palavra que sai da boca de Deus, irmão. Vive dessa palavra. Bendito seja o nome do Senhor, e resiste essa tua tentação, resiste esse mal que está vindo contra a tua vida, porque antes da tentação vir, o Senhor já te encheu do Espírito Santo. Bendito seja Deus. E se você ainda está se sentindo vazio, seja cheio do Espírito Santo. Quer ver outra coisa? Por que dessa situação ruim, difícil que você vem enfrentando na sua vida? Meio perdido, meio sem resposta das coisas? Porque se tivesse tudo bem, você não estava aqui essa tarde. Você não estava ouvindo essa palavra. Que qualquer homem é assim. O homem mais sábio que você teve notícia, terminou seus dias adorando a Deus pagão, que foi Salomão. Um homem que fez aquele pedido extraordinário para Deus e que ouviu da boca de Deus, olha, homem mais sábio que você não ouve
e depois de você não haverá na terra. Chegou o momento que a graça, que a virtude, que a revelação do Espírito Santo não foram mais suficientes para ele. Irmão, tudo que você precisa você vai encontrar nos pés de Deus. Ouça bem essa palavra. Você não precisa de ninguém, você não precisa ir em lugar nenhum, você não precisa do pão do homem, você não precisa da honra do homem, você não precisa do domínio do homem, você precisa crer na palavra, crer no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa também. Seja como os três hebreus, não se dobre diante da estátua que Nabucodonosor fez. Não se dobre diante da prova, não se dobre diante do pecado, não se dobre diante da corrupção. Adora a Deus, fica firme, o diabo vai cair da tua vida, irmão. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Receba a unção do Espírito Santo na tua vida. Vai ler o Apocalipse de São João para vocês verem. Que visão, irmão. As coisas que esse homem viu, a besta que subiu do mar, o novo céu e a nova terra, o rio de água que procedia do trono de Deus. Agora, você acha que ele ia ter essas visões no Bourbon Resort que tem aqui em Atibaia? No Beto Carreiro? Na Disney, lá onde a irmã Eliana vai com as crianças? Lá na ilha de Patmos. Só tinha o chão que ele pisava e o céu em cima da cabeça dele. Chegava dia de domingo, ele escrevia numa pedra lá, agora a igreja está orando, eu vou fazer meu culto aqui também, sozinho. Tem hora que Deus pega a gente pro braço e fala, vem cá, agora só eu e você. Teu amigo não te abandonou, viu? Foi Deus que tirou ele e ela do teu caminho. Essa pessoa não te abandonou, não. Deus arrancou da tua vida. Porque enquanto você tivesse encostado nele e nela, você tinha esquecido de mim. Agora sou eu e você. O que vai ser, te pergunta o Senhor. Então você não percebe que Deus, quando te traz para perto dele, você fica mais forte? Vocês não perceberam isso? Faz um teste, irmão. Isso aconteceu comigo só 1 milhão de vezes só, nesses 30 anos que eu fui batizado. Você sai para a igreja, irmão, avançando na sombra. Quem nunca saiu de casa tribulado aqui para vir no culto? Não fura o pneu do carro, irmão? Esbarra na garagem. Tem um entreveiro com o vizinho. Tem um problema do casal. Hora de ir para a igreja, hora que tudo que é demônio está sorto. Porque você briga com o marido, briga com a esposa, fala, eu estou atribulado, não vou no culto. Ouça esse conselho. Quanto maior for a briga, mais você corra para a presença de Deus. Você pode estar cuspindo marimbondo de ódio. Vem aqui que tem remédio. Tem remédio. Pode ser a doença que for. Tem remédio. Se alguém chegou aqui atribulado, seja liberto. No nome de Jesus. Você chega a congregar, vai cantando os hinos, encontra os amigos, porque a igreja também é família. Você fala da vida de alguém, ouve alguém falar da vida de alguém que nós não aguenta. Conversa, fala mal do Bolsonaro, fala mal do Lula, fala do Lázaro que foi preso, que agora é notícia. Aliás, esse aí está preso no inferno agora. E fica aqui. Aí a organista fica ali fazendo a meia hora, daí a pouco os músicos começam a afinar, e você vai esquecendo. É um tratamento, irmão. Você não sabe, mas quando você cruza essa porta para dentro, o Senhor vai fazendo uma terapia com a tua alma. Por mais que você queira resmungar, murmurar, você fala, ai meu Deus, estou na casa de Deus, não posso. E nisso o Senhor vai aniquilando a tua carne, vai escondendo ela e deixa a tua alma sortinha. Ela está flutuando aqui, ó. Glória a Deus. Está que nem um passarinho engaiolado. Quando ela chega na presença dela, ela fica sortinha, ela fica em paz. Ô Senhor, eu posso espreguiçar aqui, eu posso esticar. Não estou mais presa naquela carnalidade, não estou mais presa naquele problema. Vocês já sentiram isso, irmão? Em nome de Jesus. Pois o Senhor hoje quer te libertar, em nome de Jesus Cristo.
quer te dar força. Para você só enxerga a prova, mas Deus enxerga você aqui nos microfones testemunhando. Dá glória a Deus. Já tem dia e hora marcada para a tua vitória, irmão. Então qual que é o propósito dessa palavra? Animar a igreja de Deus. Dizer para você, se anima, minha irmã. Cada dia que você passa, é um dia mais longe que você está da prova e um dia mais perto da vitória. Quando for amanhã, é um dia menos. Quando for daqui uns dias, você está abraçando ela, com ela na mão, glorificando a Deus. Quem diria que nós já estamos há 1 ano e meio aí, nessa guerra com essa pandemia. Daqui a pouquinho já acabou de vacinar a turma. Mas não tinha nem noção de como seria. Irmão, quando a gente confia em Deus, o Senhor faz brotar da pedra a nossa bênção. O Senhor faz as coisas boas virem ao nosso encontro. E o Senhor te diz, fica firme, não se prostra para a prova. Não dê ouvido para o teu adversário. Ouve a palavra de Deus, que você vai cantar de muita alegria, diz o Senhor. Você vai se alegrar. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem se prostrado, eles não teriam sido lançados na fornalha. Mas Nabucodonosor também depois não teria confessado que só Israel há Deus, que não há Deus como o Deus de Israel. E o edito contrário virou um edito a favor. Agora eu faço um edito que todos os povos, línguas, nações e tribos não adorem nenhum outro Deus, senão ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque ele salva e tem poder de livrar da fornalha de fogo ardente. E ainda tem poder, viu, irmão, de livrar da fornalha de fogo ardente. Seja do fogo aqui da terra, seja do fogo do inferno. A tua alma está livre pela palavra de Deus. Entretanto, irmão, se nós nos deixarmos vencer pelos nossos cuidados, se você deixar essa depressão dominar você, se você deixar essa ansiedade tomar conta de você, você não vai bem. Diz a física, até a professora, irmã Rosa, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Não dá. Ou crê ou não crê. Ou Deus está na tua vida ou Deus não está na tua vida. Ou você ama o Senhor ou você não ama o Senhor. E Deus te pergunta, você crê que eu estou na tua vida? Crê, irmã? Então, tira essa voz estranha do teu coração agora, no nome do Senhor Jesus. Só ouça a voz de Deus. Chora nos pés do Senhor. Reclama, mas não reclama para o ancião, não. Não reclama para o pastor, não. Fala com o Senhor. Vai nos pés de Deus e diz, Senhor, eu só saio daqui quando tu me der uma resposta. Glória ao nome do Senhor. Que será que Ana pediu a Deus? Me responde, Senhor. Eu quero um filho. A Penina está judiando de mim. Meu marido me ama, mas não posso dar um filho a ele. Me responde. Aí vem a resposta de Deus pelo sacerdote. Mulher, até quando você vai estar bêbada? Senhor, mas isso é a resposta que se dê? Nada é tão ruim que não possa piorar, viu, irmão? Você está reclamando da sua prova, ela pode ficar pior. Reclama não. Louva a Deus e fica firme, que Deus vai te tirar por cima dela. Irmão Rodrigo, eu estou numa areia movediça. E por que você está se batendo? Quanto mais bater, mais você vai afundar. Quanto mais o peixe se bate na rede, mais ele se enreda. Mas o Senhor te diz, eu venho para te tirar com mão forte. E ela ficou firme, e a resposta que parecia contrária virou favorável. O que está contra você vai ficar do teu lado, irmão. O que hoje parece ser contrário, amanhã vai ser a teu favor. E a palavra vai cumprir na tua vida, não é do teu inimigo. Você não está na presença de Deus? Você não está orando? Você não está buscando? Senhor não tem te assistido de dia e de noite? Ou você não tem sentido Deus pertinho de ti? Senhor te diz essa tarde por essa palavra. Eu não estou perto de você. Eu vivo dentro de você. Nós somos um só.
Eu não estou do teu lado, eu sou você. Alamaia e anda lá, salaia. Você crê, irmão, que Deus habita em você? Eu vivo dentro de você. Quem tocar em você, toca em mim. Quem fala contra você, fala contra o teu Deus. E a palavra hoje te abraça, te anima, te fortalece e te diz: vai ou fique em paz na tua casa. Nada contrário vai ficar de pé diante de você. A minha mão está levantada ao teu favor. Santo é o Senhor. E o Senhor, queridos irmãos e irmãs, resistiu a toda essa provação, resistiu a toda essa tentação. E Ele disse: eu venci o mundo e vós vencereis também. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Hoje Deus põe força na tua alma. Hoje Deus te reveste de poder. Idaiamuia, alamaia, aleluia. Hoje Deus te enche do Espírito Santo. Senhor, minha força está acabando, a tua está, mas a minha não. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E vai lutar contra o teu gigante, ele vai cair, irmão. Será que Deus não fortaleceu Davi para lutar contra o gigante? Tinha cabimento um moleque de 17 anos brigar com um homem com 3 metros de altura? Franzino e de gentil aspecto, era magrelinho. Mas Deus revestiu ele. Poderia Sansão, com as suas forças, derrubar as 2 colunas do templo? Não, era a força de Deus que estava nele. Não foi Deus que deu ordem ao grande peixe que vomitasse Jonas na praia de novo? Não foi Deus que enviou o anjo na cova dos leões para livrar a Daniel? É Deus que cuida do seu povo, irmão. É Deus que protege a sua igreja. É o Espírito Santo que fortalece a tua alma e os teus passos. Abre a tua boca, dá um glória a Deus de crente aí, em nome de Jesus. Um glória a Deus com alegria. Glória a Deus, eu estou vivo, Senhor, você está vivo. Você vai continuar vivo, porque eu vivo em você, diz o Senhor. E hoje Deus manda o demônio se calar, no nome de Jesus Cristo. Cala-te, Satanás, sai da vida da minha igreja. Só Deus esse povo adora, é a esse Deus que esse povo venera, e sou eu o teu Deus, diz o Senhor. Dá para crer, irmã? Dá para sair pisando na cabeça da serpente, irmã? Hein, irmão? Dá para sair daqui firme na palavra do Senhor? Pois saia firmado nessa palavra, o teu Redentor vive, e Ele vive dentro de você. Tu és templo e habitação do Espírito Santo. Em ti habitam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada, arma nenhuma, ardil nenhum, espírito nenhum te derrubará, diz o Senhor. Guarda bem essa palavra e deixa ela trabalhar na tua vida. Não sai daqui de cabeça baixa não, irmão. Sai daqui de cabeça levantada. E quando o inimigo latir lá fora, você bate o pé, que ele vai correr, irmão. Não corre não. Não é você que tem que cortar a volta para desviar do inferno. É o inferno que tem que baixar a cabeça para você passar. Recebe unção no nome de Jesus. Recebe unção, recebe unção, recebe graça, recebe glória, recebe alegria, recebe dom de Deus, recebe autoridade do Espírito Santo. O teu Senhor está te revestindo agora, de dentro para fora. Seja ungido pela virtude da palavra. Ninguém vai te parar, irmão. Quando for abrir, entregar um currículo, for apertar o enviar lá no e-mail, diga: estou enviando em nome do Senhor Jesus. Vai apanhar o carro para viajar? Eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu aprendi com meu sogro isso. Nós não saímos de casa para ir na esquina de carro, sem quando está junto, vamos em nome do Senhor Jesus. A Dani, as crianças, todos já sabem. Amém.
Meu sogro pode ir para qualquer lugar do mundo. Vamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai em nome do Senhor Jesus. Vai em nome do Senhor Jesus. Deus te dá autoridade agora. Autoridade do Espírito Santo. Vai em nome do Senhor Jesus. As portas se abrirão, os espíritos vai sair do teu caminho e a vitória vai quicar na palma da tua mão. E você vai glorificar a Deus. Deus seja louvado. Oremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, graça nós te damos por ter trazido-nos na tua casa e enchido nosso coração da esperança da vida eterna. Vivemos em novidade de vida, crendo que o Senhor tem cuidado de nós como uma mãe cuida dos seus filhos. Tua palavra diz que assim como a galinha junta os seus pintainhos embaixo da sua asa, nós estamos abrigados debaixo das asas do Todo-Poderoso. E por isso louvamos a Deus, porque o Senhor nos ajudou a estar aqui, preparou esse santo culto e falou com a nossa alma através da tua santa palavra. Fortalece a tua igreja e o teu povo e faz-nos sair daqui jubilando de alegria, porque a tua palavra é fiel e verdadeira para todos nós. Dá-nos, Senhor, um finalzinho de tarde em paz, abençoa o santo culto da noite e continua falando com as nossas almas por amor do teu nome. É o que pedimos a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Queridos, todos em pé, por favor. No banco onde você está sentado, estão os envelopes das ofertas e das coletas, que nós vamos fazer nesse momento. Para quem sentir de ofertar para a obra de Deus, essa semana temos bastante compromisso para sanar, bastante mesmo. Precisamos da colaboração da Irmandade. Lá com a irmã Renatinha, da maquininha de cartão de débito ou crédito, se alguém precisar, pode se dirigir até lá, que ela vai passar para vocês. Os demais, põem a oferta que Deus preparar no envelopinho, que nós vamos agradecer ao Senhor. Se alguém precisar passar cartão, vai lá na irmã Renatinha que a gente espera. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Todos prontos? Podemos orar? Senhor, graça te damos pela oferta do teu povo, que tem semeado na tua obra com alegria e de coração sincero. Retribui, abençoa, prospera, ó Deus, porque tu és o Deus da nossa vida. Nós temos certeza que tudo o que precisarmos, nós temos das mãos do Senhor para nós. É o que pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Vamos despedir, irmãos, com o hino 342. A irmã Renata vai passar pegando os envelopes da Irmandade, tá bom?
gente. Coragem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O irmão Gabriel, que o irmão Canindé de Curitiba passou? O irmão Marquinho de Curitiba que passou o nosso contato para você? O Marquinho Canindé. Bom, você é o Gabriel, não deve ter outro. Então tá bom, já te saldo aí já. Estendam as mãos, recebamos todos a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a sua santa palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém.